A gravação de mais esse vídeo aí. Vamos falar hoje sobre Abraão e o tempo do fim. Parece uma coisa meio discordante, né? Falar de Abraão lá que está descrito lá na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, né? E eu vou basear essa fala aqui em alguns versículos que estão escritos no livro de Gênesis, que fala sobre Abraão, que é o nosso pai na fé, né? Quando Deus chama ele, Deus chamou ele lá de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, um homem que estava submerso à idolatria e aos espíritos dominantes daquele século, daquele tempo, né? Ele, toda a sua gente, toda a sua cidade, todos os seus parentes eram idólatras, né? Mas chegou uma oportunidade na sua vida que Abraão, ele não se conteve mais com aquela situação. E ele começou a raciocinar, a pensar que deveria existir alguém poderoso, um Deus poderoso, que ele não necessitaria se prostrar para aquelas imagens e para aqueles espíritos demoníacos que ele se prostrava. Então ele começou a buscar no seu intelecto, na sua mente, no seu coração, este Deus, né, que ele, por certo, depois viria a adquirir, a seguir como o único Deus verdadeiro, santo e poderoso. Não como uma religião espúria ou alguma coisa inventada pelo intelecto humano, mas pelas obras de Deus, pela circunstância de Deus, por Deus falar ao coração do homem, por Deus transformar o homem. Você imagine que naquele tempo, né, um tempo, né, de distante, né, não havia nenhum tipo de tecnologia, indústria, nada, né, era tudo muito rudimentar, no caso, e Abraão começou a buscar a Deus, e Deus se apresenta para Abraão, e a primeira ordem que Deus dá para Abraão é: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão, por fé, saiu peregrinando pelas terras e foi indo até encontrar a terra que Deus mostraria para ele. E ele, por fé, chegou a esta terra, caminhando após quilômetros e quilômetros. E esta terra hoje é a terra onde Israel está assentado. Abraão e as suas promessas que Deus fez para ele, que estão escritos, vou descrever só 4 versículos que estão ali em Gênesis 12 e Gênesis 22, que diz assim: o que Deus disse a Abraão, Gênesis 12: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A tua semente darei esta terra, aquela terra que ele foi por fé. Gênesis 22, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Em Gênesis 22 também está escrito: em ti serão benditas todas as nações da terra. Veja que as promessas de Deus para este homem. Deus tem promessa para mim e para ti, se nós efetivamente quisermos buscar a Ele e andar com Ele. E entendermos e sabermos que Deus deixou esta Bíblia, essas palavras para nós seguirmos. Aleluia. Não foi o intelecto humano, não. Foi Deus que escreveu. Deus usou os homens para escrever, inspirou os homens para escrever. Certo? Falou ao coração dos homens. Quando não muito, Deus se apresentou pessoalmente aos homens numa teofania, que se diz que é uma imagem de um homem, né, para falar com o homem. E esse homem Abraão, que é o nosso pai na fé, onde descende Isaque, Jacó e os 12 patriarcas, né? Jacó, que depois vem a ser Israel, Deus troca o seu nome para Israel, e os 12 patriarcas, dos quais Judá é um deles, donde descende a tribo dos judeus, donde descende Davi, o rei Davi, e donde descende o Messias, Jesus Cristo, o Salvador do mundo.
Então, esta descendência é a herança daquela terra ali. Então, Deus prometeu e Deus cumpriu. E Davi, ele venceu os Jebuseus, Jebus, ali numa cidade que se chamava Jebus, e ali naquela cidade ele fundou a cidade de Jerusalém. Após ele ter reinado 7 anos em Hebrom, ele vem para Jerusalém, vem para Jebus, vence Jebus e reina mais 33 anos, ali ele funda o império e a cidade de Jerusalém. E então Abraão foi chamado por Deus e ele obedeceu. E por fé, e não por vista, porque ele não recebeu aquelas terras na sua vida. Mas a sua descendência, como Deus prometeu, Deus cumpriu com ele. E Deus prometeu para ele que a descendência dele, né, possuiria a porta dos seus inimigos. E que a descendência dele dominaria aquele lugar. E a fé de Abraão está escrito lá, né, em Hebreus 11, onde fala sobre os heróis da fé, cujo qual Abraão é um deles, né? E diz assim na entrada: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, nós temos que ter fé para alcançar. E Jerusalém é hoje a capital, é hoje a capital de Israel, né? E Israel está aí nessa situação com os árabes, né? Uma situação muito tremenda, porque ali, como nós vimos, desde a mais remota antiguidade, Jerusalém pertence a Israel, não pertence a outro povo. Promessa de Deus. Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus prometeu alguma coisa para você? Para mim, ele vai cumprir. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que disse. Tudo que Deus prometeu vai cumprir. Deus tem nos abençoado com a sua palavra, e você tem que abrir seu coração se você ainda não é um cristão, e receber a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Largar sua prática errada e entrar para servir a Deus. Amém? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre Jerusalém, o cálice de tontear as nações e a sua bem-aventurança diante de Deus. Deus tem uma promessa para Jerusalém. Deus é poderoso. Fique conosco aí nesses vídeos, se você gostou. São vídeos rápidos para você não ficar entediado, para você poder ouvir. E são vídeos para você ir se organizando e pensando nessa situação. E nós vamos falar sobre isso. Dê o seu like aí, dê o seu ok, né? Inscreva-se no canal, divulgue o canal, nos ajude a levar a palavra de Deus adiante para aqueles que ainda não conhecem. Que Deus vai te abençoar. Eu também não conhecia a palavra de Deus um dia, mas um dia Deus me chamou e eu ouvi, eu fiz que nem Abraão, por fé. Eu obedeci e estou aqui pregando hoje para você, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe vocês, Deus abençoe os irmãos, os amigos, os parentes, e fica conosco nesse canal, abençoando as outras pessoas. Derrame o Senhor da sua graça sobre ti, e faça o Senhor, Deus Todo-Poderoso, resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém? Deus te abençoe. Meu nome é João Irineu e que Deus te abençoe. Fique conosco. Amém? Deus abençoe.